Já pintou o verão, calor no coração, a festa vai começar. Tem ainda os últimos toques. Tá bom, arrumar esse cachinho aqui. Pronto. Olá, meninas. Olá, patroas domésticas. Olá, quem assiste ao meu canal. Oi, olá, meninas, tudo bem? Olá, patroas domésticas. Algumas semanas atrás, no dia 28 de abril, o meu marido e eu fizemos um evento. Um evento chamado Enteade. Foi o primeiro de muitos que nós pretendemos fazer em nossas vidas. E nesse evento nós falamos sobre o autismo na escola, falamos sobre as causas do autismo, ou seja, os sintomas do autismo, e falamos também sobre o impacto do diagnóstico nas famílias. E com isso também eu contei um pouco da minha história. Mas só que antes de começar o evento, estavam chegando as pessoas, né, que se inscreveram para participar. E assim, eu lembro que a primeira pessoa a chegar, ela veio me cumprimentar, né, deu boa tarde e tal, e ela começou a conversar comigo. Ela era professora, se eu não me engano, da rede particular de ensino em Santo André, e ela disse que faz muita falta constantemente terem eventos para ajudarem os professores, para ajudarem os pais a entenderem melhor sobre o autismo, ou até mesmo saber o que é o autismo, porque tem pais que têm crianças em casa que apresentam alguns sintomas e características, mas às vezes por não conhecer, que foi o meu caso, não sabiam. E conversando com ela, ela perguntou para mim como é que veio esse evento. Aí eu comecei a explicar para ela. Ela disse: ah, tá, você então é uma das organizadoras. E eu disse: sim, meu marido e eu que estamos organizando. E ela perguntou: por que você abraçou essa causa? Eu disse: eu tenho um filho de 6 anos que foi diagnosticado com autismo aos 4 anos de idade. Aí ela me abraçou, se sentindo muito feliz. Até então eu achei que ela fosse mãe de uma criança autista, na verdade não. Ela era professora. E ela ficou muito feliz quando eu disse que abracei a causa, porque ela disse que sempre quis que tivessem esses eventos sobre autismo. Ela disse que se apaixonou pela causa porque ela teve um aluno com essas características e era difícil o diagnóstico, porque muitas vezes os pais, quando ela chamava os pais para conversar, não para dar diagnóstico, porque o professor ele não pode dar o diagnóstico, né? Quem pode apenas dar um diagnóstico de qualquer tipo de transtorno da infância é o neuropediatra, né? Então, ela chamava os pais para conversar a respeito de que a criança ela tinha um ritmo diferente das outras crianças, que ela apresentava algumas dificuldades em relação às outras crianças da mesma idade, e às vezes os pais eles não entendiam. Isso é um certo bloqueio que muitos de nós pais temos, né? E quando alguém fala: ah, o seu filho está com um atraso significativo na fala, para andar, para interagir. Então, muitos de nós pais, a gente tem esse bloqueio, essa resistência em não aceitar. Então, eu fiquei muito feliz com essa professora que me procurou para conversar um pouco mais. Eu fiquei muito feliz porque eu disse para ela que a minha preocupação em relação ao autismo, e para ser sincera também, eu não me preocupo somente com o autismo, não. Depois que meu filho foi diagnosticado, eu comecei a buscar outros tipos de transtornos da infância que as crianças também têm, que as crianças também apresentam, e que às vezes só são descobertos quando a criança vai para a escola. Então eu tenho preocupação com todos esses. E eu falei que eu comecei a me preocupar porque eu tive o diagnóstico, mas assim, a gente tem um atendimento que muitas vezes não é aquele atendimento que a gente gostaria. A gente gostaria de sentar melhor com o nosso médico, né, com o médico do nosso filho, para conversar mais. A gente gostaria de ter mais tempo para conversar até mesmo com o psicólogo, com a fonoaudióloga, que às vezes atende a gente nas redes públicas dos municípios.
e às vezes elas não dão esse tempo pra gente porque é muita criança e às vezes é muito adolescente para atender. O neuropediatra muitas vezes também não dá esse tempo para observar, para conversar mais e tirar dúvidas, porque eles têm uma porta cheia de gente para atender. Então eu falei para ela que eu tinha essa preocupação em ajudar melhor aos pais e ajudar também melhor os pais na relação com o professor. Inclusive, até eu fiquei sabendo que por meio de uma psicopedagoga também, ela é professora da rede pública, e ela falou que acho que uma amiga ou foi uma outra professora esteve num posto de saúde público, não sei onde, não vou lembrar agora, mas estava escrito: professor não é médico. E assim, eu abracei essa causa porque o professor ele é um parceiro dos pais. O professor é um parceiro dos pais, nós precisamos do professor, porque o professor, mais do que o médico, ele fica mais com os nossos filhos do que o médico. O médico, às vezes, só vê o nosso filho por 5 minutos e manda embora, né? A depender do médico, né? E nós ficamos horas com nossos filhos, o professor fica 4 a 5 horas por dia com a criança. Então ele sabe muito bem o que ele está falando quando ele diz que nosso filho tem algum tipo de dificuldade, né? Ele sabe o que ele está falando, ele não vai dar o diagnóstico, ele não vai olhar para você e dizer: olha, o seu filho tem tal transtorno. Ele não vai fazer isso, ele vai pedir o encaminhamento necessário para que essa criança seja atendida. Eu falo isso por experiência. Eu falo isso por experiência porque nas reuniões escolares dos meus filhos, a minha filha mais velha ela não tem nenhum tipo de transtorno, né, uma criança neurotípica, mas eu sempre vejo no final das reuniões o professor chama a professora, o professor sempre chama os pais para conversar depois a respeito da dificuldade que a criança tem às vezes em falar corretamente as palavrinhas, em escrever certas palavras também, em ser mais calma na escola, porque às vezes a criança é muito agitada, mexe muito as pernas debaixo da mesa e acaba chutando o coleguinha. Então a professora ela sempre chama os pais no final para conversar a respeito de alguma coisa que especificamente algum aluno tenha, para dizer que eu vou fazer os encaminhamentos necessários, né? Então eu tive muito essa preocupação justamente por isso, porque os nossos filhos ele tem o professor da escola. No meu caso, além da escola, o meu filho também tem os professores na igreja, né? A igreja a qual nós frequentamos, temos também os professores na igreja. E eu sei que o autismo e qualquer outro transtorno que a criança venha a ter é muito pouco ou nada conhecido por muitos de nós. Então nem sempre a gente vai conseguir, por exemplo, na igreja não funciona, não é funcionado assim, você colocar uma pessoa para ensinar só porque ela é formada em magistério, porque ela é pedagoga, porque é professor de história. Na igreja não funciona assim. Então, a minha preocupação minha preocupação é ainda que o ambiente em que o meu filho e que as outras crianças que tenham também essa ou outra dificuldade possa ter uma melhor assistência na medida do possível. Claro, elas não vão ser especialistas, assim como o professor na escola nem sempre é especialista em determinadas deficiências ou em determinados transtornos, mas um pouco de luz, de esclarecimento para ajudar melhor a criança durante aquele tempo que ele está na sala de aula, durante aquele tempo que ele está na igreja. E essa pessoa, assim, que eu conversei nesse dia, para mim foi um privilégio poder compartilhar com ela o porquê que eu abracei essa causa. Ela disse que ama essa causa também. E eu fico muito feliz quando alguém me procura para me perguntar a respeito de autismo, como foi o diagnóstico. Eu não me sinto nem um pouco constrangida quando a pessoa me pergunta, porque eu percebo que tem pessoas que perguntam pra mim, são muito delicadas. Não são aquelas pessoas, ele não é normal, usando essas frases mal educadas, nunca fizeram isso comigo, né? Nunca chegaram a mim dessa forma. Mas eu gosto de falar do assunto para as pessoas porque eu acho que é esclarecedor e eu acho necessário que nós, como mães de crianças com autismo, a gente tenha
essa simplicidade para poder falar sobre o assunto para as pessoas que nos perguntam. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala, a gente esclarece melhor e a gente consegue ajudar outras pessoas que às vezes estão passando por alguma dificuldade e não sabe. Porque os médicos ainda têm muita dificuldade em diagnosticar o autismo, porque acha que uma criança que tem atraso de fala ou regresso, uma criança que ao invés de andar por volta de 1 ano e pouco, ela anda bem depois disso, uma criança que brinca com os brinquedos, acha que é uma criança que não tem nada e acha que é somente se ela não tiver essas características, ela não está relacionada ao autismo. E não é verdade. Pode não estar relacionada ao autismo, mas está relacionada a alguns outros problemas, alguns outros transtornos, e que eu, como mãe, eu tive que investigar. Eu tive que investigar porque eu não conseguia ver meu filho como uma pessoa que tinha algum tipo de deficiência, algum transtorno, porque eu não era experiente no assunto. E assim, e como ele era uma criança que, mesmo não falando tão bem para uma criança de 2 anos e meio, porque 2 anos e meio a criança já fala bem, já sabe expressar, já se expressa, já conversa, já sabe brincar com outras crianças de maneira correta, o meu filho, boa parte desses casos não se enquadrava nele. Mas mesmo assim eu tive que investigar porque o médico que eu ia, ele não me esclarecia muito. E assim, eu quero muito assim agradecer mesmo pelas pessoas que estiveram lá no INTEAD, as pessoas que me procuraram para conversar. Para mim foi um prazer ter conversado com cada uma dessas pessoas que me procuraram, que tiraram dúvidas também. E eu só quero dizer que não é fácil. Não é fácil você receber um diagnóstico de autismo. Eu conto um pouco a minha história num outro vídeo que eu lancei no dia 3 de abril, né? Então, se vocês quiserem, vocês dão uma procurada lá no meu canal. No meu canal, vai estar lá à disposição esse vídeo. E o que a gente mais precisa é encarar de frente, né, essa dificuldade e conseguir falar de maneira mais natural possível a respeito do autismo, porque com isso a gente vai poder ajudar melhor as outras pessoas. Então eu quero muito agradecer a vocês por terem assistido a esse vídeo e muito obrigada. Até o próximo. Tchau!